Donkey Kong Country é uma daquelas franquias que marcaram uma geração inteira. Todo mundo lembra da trilha sonora absurda, das fases lindas, da dificuldade que humilhava crianças sem dó. Mas pouca gente para pensar que no meio de tudo isso, a série também entregou alguns dos chefes mais estranhos da história dos games. E não é estranho no sentido difícil, é estranho no sentido de você olhar pra tela e pensar: mano, quem teve essa ideia? Hoje a gente vai passar por toda a série de Donkey Kong Country do Super Nintendo até o Tropical Freeze, pra falar somente daqueles chefes que não fazem sentido nenhum, mas que por algum motivo ficaram grudados na nossa cabeça até hoje. E já aviso logo de cara, isso aqui não é ranking de dificuldade, não é review, não é top 10, é pura esquisitice. Antes de começar, deixa eu explicar rapidinho um critério, porque sempre vai aparecer alguém nos comentários reclamando. Aqui eu tô levando em conta 3 coisas: o conceito do chefe, o visual e o quanto ele parece deslocado do resto do jogo. Não importa se ele é fácil ou difícil, o que importa é se ele parece que saiu de outro jogo, ou se simplesmente não precisava existir daquele jeito. Dito isso, vamos voltar para 1994. O primeiro Donkey Kong Country ainda estava construindo identidade. A Rare queria mostrar poder gráfico, sprites gigantes, animações fluidas, personagens expressivos. E os chefes refletem exatamente isso, só que nem sempre isso deu certo. O primeiro chefe do jogo já é um ótimo exemplo, o Vergnaud, ou como eu gosto de chamar, o Ronaldinho. É um castor, e é só isso mesmo, um castor que fica pulando. Não tem introdução, não tem história, não tem contexto, ele só aparece e pronto. Parece muito mais um inimigo comum que alguém olhou e falou: ah, sobe o HP dele aí e aumenta o tamanho. Aí a gente chama ele de chefe. E o mais estranho é que ele não transmite perigo, não transmite importância, não transmite nada, ele só tá ali existindo. Depois vem o Master Neck, um pássaro gigante que ataca jogando nós. Esse é o conceito inteiro. Ele aparece, joga nós, vai embora, depois volta, joga nós, vai embora de novo. Tipo, então tá, né? Não tem evolução, não tem variação, não tem nada. É como se alguém tivesse falado: e se a gente pegasse aquele inimigo chato e fizesse ele gigante? Ideia aceita, chefe aprova. E aí do nada surge a Queen Bee, uma abelha gigante chefe da fase. Ela simplesmente existe, não tem build up, não tem contexto, não tem ligação clara com o resto do mundo. E o mais bizarro, o cenário nem é uma colmeia, ela só aparece ali num lugar aleatório como se tivesse errado a fase. Aqui ainda dá pra perdoar, porque o jogo inteiro tem um clima meio esquisito mesmo, mas olhando hoje já dá pra sentir que algo estranho estava sendo plantado. Agora, se for pra falar de algo realmente estranho num nível próximo da bipolaridade do King K. Rool, tem esse chefe aqui, o Enlatado. Sim, um chefe de lata, uma lata gigante que tenta te esmagar e ainda fica invocando inimigos. Não tem lore, não tem explicação, não tem simbolismo algum, é só uma lata assassina. E assim eu realmente não tenho nem o que falar. É estranho, é aleatório e é Donkey Kong Country. No Donkey Kong Country 2 a Rare já estava muito mais confiante. O jogo tem uma identidade muito mais clara, mais sombria e mais agressiva. E mesmo assim ainda não sobrou espaço para uns chefes completamente deslocados. O Corvo já é um exemplo clássico de chefe estranho, um pássaro gigante num ninho enorme jogando ovos em você. Só isso já é meio nada a ver, mas ok, dá pra aceitar. Agora quando a gente chega no mundo das Alamedas, ele volta, só que não volta normal, ele volta como um fantasma. E cara, nem preciso falar quão esquisito isso é, chega a ser desconfortável enfrentar ele. Agora imagina uma criança jogando isso na época. O jogo do nada resolve meter um chefe morto-vivo, transparente, com trilha mais estranha no cenário que já é todo torto. Visualmente é da hora, funciona muito bem, mas conceitualmente é completamente aleatório. Ele não parece um vilão, não parece um guardião, não parece alguém importante pra história. Parece só um bicho puto que morreu defendendo o ninho, resolveu voltar pra te encher o saco. É mais um obstáculo natural do que um chefe de verdade, e mesmo assim é impossível esquecer que isso existe. Cleaver, uma espada que simplesmente brota da lava. Tipo, foda-se o contexto. E o que torna Cleaver tão esquisito é justamente o conceito. A gente passa o jogo inteiro enfrentando animais gigantes, piratas, crocodilos, bichos antropomórficos, e do nada o chefe é uma arma consciente. Isso já testou completamente do resto da série. Mas não para por aí, olha o design dessa porra. Não é só uma espada, no meio da lâmina tem um rosto de um crânio de um Kremlin cravado ali. Ou seja, essa espada não só tá viva, ela parece ser possuída pela alma de algum inimigo morto. Bem tranquilo, climinha de jogo infantil. E a luta ainda começa do jeito mais nada a ver possível. A espada surge da lava segurada por um braço gigante feito de fogo. Mano, isso aqui é basicamente a Excalibur ao contrário. Em vez da Dama do Lago entregando a espada pro Rei Arthur, é o inferno devolvendo a espada pra tentar te matar. E o pior é o comportamento dele na luta. Diferente dos outros chefes, o Clive finge que foi derrotado. Ele afunda na lava e você acha que acabou. E do nada ela volta voando pela fase te cortando com ataques rápidos. É o jogo literalmente enganando. E pra fechar o pacote de esquisitice, ela ainda controla fogo, cria bola de fogo, joga na sua cara e te obriga a lutar com precisão numa área apertada. É
essa mistura de coisas meio sobrenatural, arma possuída, lava, fogo e fake daddy, faz o Cleave um dos momentos mais fora da curva e mais memoráveis do Donkey Kong Country 2. É aquele chefe que você derrota, mas fica pensando, cara, isso aqui realmente existiu? E como não falar do chefe que me matou mais de 35 vezes na review que eu fiz desse jogo? Sim, eu tô falando dele mesmo, King Zing Sting, o rei abelha do inferno. E já começa estranho pelo nome, é King, mas é uma abelha rainha gigante. Então assim, biologia já foi pra casa do caralho logo de cara. Mas o que torna King Zing realmente bizarro é que essa luta parece 3 chefes diferentes colados num só, e nenhum deles combina com Donkey Kong Country. Primeiro, ele aparece com uma abelha gigante, beleza, nada muito fora da curva, a série claramente gosta de insetos gigantes, só que conforme você acerta ele, o bicho vai mudando de estado. Ele não só leva dano, ele se transforma. Chega uma hora em que ele perde as asas e vira uma abelhinha minúscula, cercado por um enxame inteiro. E aí o jogo simplesmente fala, agora se vira aí, cara, porque acertar essa porra vira quase impossível. E tem outro detalhe que deixa essa luta ainda mais estranha, você não pode derrotar ele pulando na cabeça ou jogando barril, não. É o único chefe do jogo que simplesmente ignora a principal mecânica da série. O jogo te obriga a usar os Skulks, e do nada Donkey Kong Country vira um shutting up. Você sai um jogo de plataforma para um shooter, dentro de uma comédia claustrofóbica. Agora eu quero saber quantas vezes vocês morreram por essa abelha maldita, porque eu conto fácil mais de 35 e todas doeram. Se o segundo jogo tinha aquela atmosfera de piratas, fantasmas, o Donkey Kong Country 3 simplesmente olha pra isso e fala, beleza, mas se a gente misturasse horror suburbano, folclore nórdico e um pouco de ficção científica maluca? O resultado? Chefes que parecem ter saído de um pesadelo febril. Aqui o jogo nem tenta disfarçar que cada boss é mais esquisito que o outro. Belka, o barril vivo. O primeiro chefe já define o tom estranho do jogo. Belka é um barril gigante de madeira com olhos injetados e dentes humanos. Sim, dentes humanos. E o jeito que ele ataca ainda é mais bizarro. Ele não te bate, não te pula, não te persegue. Ele tenta te empurrar pra um buraco com hálito. Parece piada, mas é isso mesmo. Pra derrotar ele, você precisa pegar os besouros que ele vomita, jogar de volta na boca dele e fazer o barril ter uma crise de soluços e arrotos. Ele vai sendo projetado pra trás até cair no próprio abismo. Cara, quem pensou nisso? Skirt, o monstro da cascata. Esse aqui já entra num nível diferente de desconforto. Skirt fica escondido atrás de uma cachoeira. Ele não tem corpo, ele é só um par de olhos gigantes com uma boca que cospe jato d'água. A luta acontece numa perspectiva estranhíssima. Você controla ele numa beira de um penhasco, enquanto o boss ataca lá no fundo do cenário. Ele surge da água, te encara e atira, e some de novo. Pra um jogo da Nintendo, isso aqui passa por uma vibe de terror marinho inexplicável. É aquele tipo de chefe que você derrota, mas fica desconfortável o tempo inteiro. Bleak, o boneco de neve psicopata. Agora esse aqui é perturbador de verdade. Bleak é um boneco de neve com cartola e cachecol. Até aí beleza, o problema é que ele é robótico e de forma maníaca. E a batalha funciona como um mini jogo de tiro em primeira pessoa. Ele abre o cachecol e começa a disparar várias bolas de neve gigantes na sua direção. Enquanto isso ele fica rindo sem parar. É um riso irritante e desconfortável e completamente fora do clima de um jogo de plataforma. Parece coisa de filme de terror infantil dos anos 90. Caos, o robô de Frankenstein. Aqui o jogo já abraça de vez a ficção científica. Em vez de um animal gigante, o vilão é Caos, um robô voador feito de metal com lâminas de helicóptero e turbinas de fogo. E o contexto disso é ainda pior. Ele foi criado pelo barão Carl Rowlinstein, a versão cientista maluco do King K. Rool. E o que alimenta o robô? Os cérebros do Donkey Kong e do Diddy Kong como bateria. Isso explica completamente o visual industrial grosseiro e estranho do jogo inteiro. É pesado demais para um jogo de macaquinho. Barbos, a ostra mecânica. Barbos é uma ostra gigante coberta de espinhos, vivendo no fundo de uma caverna marinha. Mas ele não parece um animal, ele parece um sistema de defesa. Ele dispara mísseis orgânicos, fecha as conchas como portas blindadas e te prende no estado minúsculo. Em uma das lutas mais claustrofóbicas da trilogia inteira, você controla um guarda num lugar apertado, sem espaço para errar. Não é o chefe, é um bunker vivo. Arit, a aranha de bigode. E para enfrentar temos a Arit, uma tarântula gigante no topo das árvores. Além do tamanho absurdo, ela tem um visual completamente errado, sobrancelhas grossas e presas que parecem mais um bigode e um senhor de idade. É uma aranha com cara de tio. E a luta é tão estranha quanto o design. Ela cospe bolas de veneno verde que ricocheteiam pelas paredes, enquanto você é forçado a usar as próprias costas dela como plataforma para alcançar os barris. É desconfortável, caótico e é memorável. Em Donkey Kong Country Returns, a estranheza muda completamente de tom. Sai o clima de pirata sombrio e entra no hipnotismo e surrealismo. E uma sensação constante que ninguém ali tá no controle. Os chefes não são maus por vontade própria, eles foram possuídos pela tribo Tic Tac. Ou seja, você não tá enfrentando monstros, você tá libertando vítimas. E isso deixa tudo mais estranho ainda. Mugly, o sapo glutão. Mugly parece um erro genético. É um cruzamento de sapo, bulldog e dinossauro. Nada nele parece certo. O que torna essa luta bizarra é a
a forma como ele tenta literalmente devorar o Donkey Kong. Ele corre de maneira frenética, sem parar e sem pensar. Enquanto mais dano ele leva, pior fica. Ele muda de cor, do amarelo pro vermelho escuro, ganha uma armadura de espinhos e vira uma criatura mutante, desesperada e insaciável. Não é um chefe, é fome pura. Stu, o pássaro no caldeirão. Aqui o jogo apela pro contraste absurdo. Stu é um passarinho minúsculo frágil, pilotando um caldeirão voador gigante, cheio de bombas. A luta é visualmente confusa e de propósito. Ele flutua pela arena, atira ovos explosivos, solta fumaça e você fica tentando entender como aquele bicho pequeno tá controlando uma máquina de guerra pesada e fumegante. É engraçado, é caótico e é completamente estranho. Molly Mine Max, o comboio de toupeiras. Esse aqui nem parece um chefe tradicional, é uma perseguição ferroviária, um grupo de toupeiras mineiras correndo em carrinhos de mina, no estado de transe hipnótico total. Elas ignoram a própria segurança, pulam entre vagões, aceleram sem medo e transformam um cenário de trabalho industrial num campo de batalha insano. Twist Mangorub, a planta gigante. Esse chefe foge totalmente do padrão. Tristler não parece um animal, nem um inimigo clássico. Ele é uma mistura de cobra, largata e planta, feito de vários segmentos circulares, que parecem frutas gigantes. O detalhe mais estranho, ele é elétrico, você não luta contra ele numa arena normal, você foge, ele te persegue por um labirinto brilhando com eletricidade, enquanto você precisa saltar sobre o próprio corpo dele para sobreviver. É abstrato, é surreal e não parece pertencer a uma selva. Em Tropical Freeze, os chefes são mais épicos da série, mas a estranheza aqui não vem do terror ou da hipnose, vem da escala colossal e da estética nórdica dos Snowmen. Tudo é grande, tudo é exagerado, tudo parece um mito estranho ganhando vida. Pompi, o leão marinho. Pompi é estranho por um motivo simples, ele não deveria se mover daquele jeito. É um leão marinho gigante e pesado que se move como um acrobata de circo. Ele desliza pela arena e do nada vomita bolas de peixe e ouriços vivos que começam a te atacar. A mistura de um animal enorme com movimentos de ginasta cria uma luta visivelmente cômica e completamente errada. Skull, a coruja espectral. Essa luta parece um ritual. Skull é uma coruja gigante com visual de feiticeiro viking. Ele não só ataca você, ele controla o ambiente, invoca corujas menores, usa asas para criar ventos e manipular a gravidade da arena. O jeito que ele te encara com os olhos brilhantes dá a sensação de que você não tá lutando contra um animal, mas contra uma entidade mística. Babum, o trio de babuínos. Aqui o estranho é a multiplicação, você começa lutando contra um babuíno, depois dois, depois três. Eles usam bombas de fumaça, se teletransportam, criam ilusões e transformam o combate num jogo de adivinhação frenético. Parece menos uma batalha e mais um espetáculo de magia caótica que saiu completamente do controle. Fugu, o peixe balão. Esse chefe é simples e é aterrador. Fugu começa pequeno e inofensivo e aos poucos se transforma numa esfera gigante de espinhos que ocupa quase a tela inteira. A luta é totalmente subaquática, num espaço fechado, com a sensação constante de estar sendo perseguido por uma lua viva cheia de espinhos. É estranho e opressor e extremamente tenso. Agora, Lord Frederick, o Rei Morsa, é o vilão final e fecha tudo de um jeito inesperado. Lord Frederick é estranho, não pelo tamanho, mas pela arma que ele usa, um corno de guerra mágico. Em vez de atacar diretamente, ele toca uma música para invocar dragões de gelo, feitos de energia pura. O clímax do jogo vira uma batalha contra notas musicais solidificadas, plataformas que derretem elementos conjurados pelo som. Não é uma luta física, é quase um concerto apocalíptico viking. A verdade é que Donkey Kong sempre flertou com o estranho, desde o Super Nintendo. A série mistura fofura com coisas que não deveriam estar ali. Mortos-vivos, máquinas possuídas, animais mutantes, chefes que parecem conceitos mal explicados, e talvez seja exatamente isso que faz esses jogos grudarem na memória. Você não lembra só da fase, você lembra da sensação, aquele momento que você pensou, cara, isso aqui é meio esquisito, mas continua jogando mesmo assim. E agora eu quero saber, qual foi o chefe mais estranho que você já enfrentou em Donkey Kong? Aquele que você derrotou, mas ficou pensando, isso não é normal? Comenta aí, porque eu tenho certeza que cada pessoa vai lembrar de um diferente. E se você curte esse tipo de análise, que vem além do óbvio, se inscreve no canal, porque aqui Donkey Kong não passa batido.